Sabe, irmãos, nesse primeiro semestre do ano de 2023, a gente tem dado uma ênfase na vida da nossa igreja e, na verdade, é ir mais fundo em um tema que a gente já vem explorando ele na palavra de Deus, no dia a dia da vida da nossa igreja, que é uma cultura de discipulado. Como eu falei, nós somos uma comunidade crescente de discípulos e isso nós, pela palavra de Deus, levamos muito a sério. E o que a gente tem, a palavra que a gente tem levantado nesse primeiro semestre é de estender, é de ir mais fundo nisso, consolidando uma cultura discipular. E algum tempo atrás, o Senhor, numa experiência de secreto, de meditação, o Senhor me deu uma palavra para esse tempo, e essa palavra deverá ser a tônica da grande maioria das ministrações nos nossos cultos a cada domingo, durante esse primeiro semestre. Haverão outros momentos em que o Senhor poderá dar outras palavras. Já fui surpreendido até com o culto rolando aqui, muitas vezes, com a mensagem já elaborada, com tranquilidade, e no meio do culto o Senhor me dá uma outra palavra e dizer: hoje eu quero que você diga outra coisa. E pode acontecer isso. Mas a palavra a expressão, na verdade, que nós vamos ter como ênfase no nosso meio ao longo desse semestre é o nome de Jesus. Diga comigo, o nome de Jesus. Agora seja mais específico, diga Jesus. Esse nome, ele tem uma imensidão de aspectos de envolvimento da nossa vida, na nossa vida, meus irmãos, que talvez você fique impressionado. Talvez muitos de nós não tenhamos noção de quantas implicações vem sobre a nossa vida este nome, o nome de Jesus. Que diferença faz? Que significado tem? Qual é a relevância do nome de Jesus no nosso caminhar diário, no nosso viver diário? E isso, para discípulos de Jesus, é fundamental que a gente tenha uma compreensão clara, profunda, viva a respeito disso. E por causa disso eu gostaria de meditar com você, nesse momento, na carta aos Filipenses, em alguns versículos ali no capítulo 2. Se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode, o seu celular, o seu tablet aí que você tem. Se você quiser, você pode acompanhar aqui a leitura também. Carta aos Filipenses, capítulo 2, dos versos 9 ao 11. Esses 3 versos somente. E a palavra de Deus vai nos dizer assim: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, olha o nome aí, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? O que nós temos feito com o nome de Jesus? É maravilhoso a gente observar nessa época da nossa geração. Não tem como negar que seja uma coisa boa saber que o nome de Jesus hoje ele está em todos os lugares. Principalmente no Brasil, hoje em dia. Recentemente eu estava ouvindo a ministração de um pastor, que eu gosto muito do testemunho dele, o pastor Dan Duke. E ele, numa ministração, ele não é brasileiro, né? Mas nessa ministração aqui no Brasil, numa igreja aqui no Brasil, recentemente, ele estava falando isso. Meus irmãos brasileiros, vocês não têm noção do impacto que o nome de Jesus Cristo tem operado nessa nação. Nenhum outro lugar no mundo. Ele disse: eu como pregador tenho visitado várias nações no mundo atualmente.
nenhuma nação no mundo tem experimentado um impacto do nome de Jesus Cristo como o Brasil está experimentando. É um privilégio. E não é verdade que às vezes a gente precisa escutar alguém de fora dizer quão privilegiados nós somos, para que a gente possa perceber, meu Deus, que coisa maravilhosa. É uma realidade que nós vivemos, mas isso não é só o Brasil. O Brasil tem acontecido algo diferenciado, algo especial. Uma nuvem de avivamento está realmente sobre o Brasil. E coisas poderosas já têm acontecido e outras coisas estão sinalizando ainda por acontecer. Na cultura atual, quando a gente vai falar sobre nome, também eu acho importante dizer isso, a gente não leva tão a sério assim a importância de um nome, o peso de um nome. Eu já preguei sobre isso aqui e é um fato que, de maneira geral, as pessoas escolhem hoje em dia nomes para os seus filhos muito mais baseado no som do que no seu significado. E eu vou dizer para você, é bem provável sim, e foi também o nosso caso, meu e da Moni, de escolher nomes, pessoas escolherem nomes para os seus filhos e checarem o significado do nome, para saber se o significado é bonito ou é feio, né? Por exemplo, um nome lindo de se recitar, de se falar assim, e aí você vai ver o significado, e o significado é infeliz, miserável. Provavelmente alguém não vai dar esse nome para o seu filho, vai ficar com peso na consciência, não vai fluir legal. Mas uma coisa que raramente acontece é que um nome seja escolhido e liberado sobre a vida de um filho ou de uma filha com o propósito de liberar uma palavra de bênção ou de traçar até mesmo o destino dessa pessoa. E isso, queridos, é uma prova de que nome na nossa geração é algo que tem perdido o seu valor. As pessoas hoje em dia querem mudar o seu nome pelas razões mais diversas e às vezes até sem sentido, que não faz nem sentido. E no meio disso, desse cenário tão inflado, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção porque isso levanta um receio. E o receio que se levanta no meio disso será que aqueles que falam o nome de Jesus, porque hoje em dia é muito comum nós ouvirmos pessoas dizerem o nome de Jesus, recitarem o nome de Jesus, pessoas se dizerem evangélicas até mesmo, mas será que aqueles que falam no nome de Jesus não estão fazendo a mesma coisa? Dando bem pouco valor ao propósito que está por trás deste nome, ao peso que está por trás deste nome, à relevância que tem por trás deste nome. Meus irmãos, isso é uma reflexão crítica que nós precisamos fazer, não só sobre o nosso contexto, a nossa geração, mas sobre nós mesmos. Esses versos aqui, começando a falar sobre esse texto, eles são bastante úteis para fazer a gente entender sobre o que representa o nome de Jesus. E eu gostaria de explorar um pouco isso com você. A gente vê algumas coisas que, por exemplo, é fácil, para quem está familiarizado com a palavra de Deus, estes primeiros versículos da carta aos Filipenses, capítulo 2, eles são bastante conhecidos. Quem aqui já leu esses versos que nós estamos, já meditou sobre eles aqui? Filipenses capítulo 2, ele deu um nome que está sobre todo nome. Olha lá, um bom número de pessoas aqui. Eu não sei quantas vezes eu já li esse texto, eu gosto demais desses versos, eles falam fundo ao meu coração.
Mas se a gente parar com atenção, permitir que o Espírito nos mostre o que está por trás disso. Porque para quem lê de maneira aleatória estes versos, assim como qualquer outra parte da Bíblia, pode acabar vendo isso como uma declaração romântica. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Você percebe que a vibe vai subindo quando você vai lendo esses versos? Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Aí chega no versículo 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você lê isso, você já espera um rojão estourando logo depois. Mas e a diferença que isso faz numa vida? A diferença que isso faz de fato no mundo. Sabe, queridos, eu quero falar algumas coisas sobre o nome de Jesus, para que você vá meditando e avaliando junto comigo o que nós temos feito com o nome de Jesus. A primeira coisa que esses versos dizem, e que talvez a gente não perceba, sabe o que é? A respeito do nome de Jesus. O nome de Jesus, ele tem autoridade. O nome de Jesus não é um nome de qualquer um. E pode ter outros Jesus por aí, mas não é disso. Não é a palavra Jesus, mas é a quem esse nome se refere. O nome de Jesus, ele tem autoridade. Esse texto aqui, ele fala que Jesus foi exaltado por Deus o Pai. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus, queridos, ele tem honra. E por que o nome de Jesus ele tem honra? Por causa do que Jesus fez. E tem mais uma coisa. O nome de Jesus, ele tem também autoridade. Ou seja, essa autoridade aqui, ela está implícita quando a palavra de Deus diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, ou seja, no mundo espiritual, no mundo invisível, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho na terra, ou seja, no mundo dos seres vivos de carne e osso, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho debaixo da terra também. Aqueles que não estão mais vivos, o mundo dos mortos, e até mesmo neste mundo que é o submundo, pode ser dito aqui, faz todo sentido usar esse termo, o mundo dos mortos também é o mundo dos espíritos presos no abismo. Nem todos os espíritos malignos estão soltos pelo mundo aí, a palavra de Deus diz isso, mas lá também, até lá, todo joelho se dobra diante da autoridade, da honra que o nome de Jesus tem. Olha só, no submundo, no mundo e no mundo celestial, dos seres espirituais, o nome de Jesus está acima. Não tem nome que supera o nome dele. Não tem autoridade que é maior do que a autoridade do nome de Jesus. O nome de Jesus representa o mais alto nível que pode existir ou imaginar. Existem muitos níveis de autoridade conhecidos. Muitas. E a autoridade, pessoas que têm autoridade, elas podem fazer decretos. Pessoas que têm autoridade, elas podem determinar coisas. É muito interessante que eu tenho várias pessoas na minha família que trabalham no sistema judiciário aqui no estado do Paraná. E uma coisa que é falada, e isso não é de maneira crítica, mas alguns veem isso negativamente.
lá no meio dos fóruns, dos juizados, dos cartórios e tudo mais, é que um juiz, uma figura de autoridade para julgar, ele não pede nada. E aí eles falam, é por isso que tem gente que vê com maus olhos a figura dos juízes, porque juiz não pede nada, juiz decreta. Juiz determina que seja feito. Ninguém lê um documento assinado por um juiz e lá vai estar escrito, por favor, quando for possível, faça isso. Você nunca viu isso. Porque ele tem autoridade. A palavra dele, dentro daquele campo, daquele contexto, ela é dirigida para determinar que seja feito algo ou não, ou que seja desfeito. Autoridades elas podem estabelecer coisas. Quando uma autoridade, porém, que é maior do que aquela, chega ali naquele lugar, naquela instância, aquilo que havia sido decretado pela autoridade menor anteriormente, seja lá o que foi, se fez acontecer, se revirou tudo, se mudou tudo, se prendeu, se soltou, se revirou, enfim, quando uma autoridade que é maior do que ele se estabelece naquele lugar, tudo aquilo que foi decretado pode ser facilmente cancelado. Vai guardando isso, meu irmão e minha irmã, porque é exatamente assim que acontece com o nome de Jesus. Você e eu conhecemos muitos níveis de autoridade na sociedade que nós até temos contato. Mas em todos os planos da existência, no submundo, no mundo natural, de matéria, no mundo espiritual, invisível, o nome de Jesus, quando se estabelece, ele pode invalidar o que qualquer outra autoridade decretou, determinou, estabeleceu. Pode até existir autoridades maiores, autoridades menores, mas diante do nome de Jesus, todo joelho se dobra. Tudo que foi estabelecido pode ser revertido, pode ser cancelado. Sabe, meu irmão, que o nome de Jesus, ele tem autoridade e poder para desfazer qualquer tipo de praga, de mandinga, de maldição que tenha sido lançada sobre a sua vida. Porque se houve algum nível de autoridade invisível e espiritual que tenha feito algo contra você, o nome de Jesus é uma autoridade superior e que pode invalidar, desfazer, cancelar qualquer uma dessas coisas. E o curioso, tantas pessoas que falam do nome de Jesus, mas morrem de medo de demônio. Como eu já vi pessoas que falam no nome de Jesus, mas morrem de medo de trabalhos espirituais. Falam no nome de Jesus, mas morrem de medo de ir a certos lugares. Não, lá é muito pesado, pode pular alguma coisa em cima de mim. Ou objetos consagrados também. Morre de medo, mas fala no nome de Jesus. Morre de medo quando fazem ameaças. Pessoas que falam no nome de Jesus, têm contato com a palavra de Deus, recebem as promessas de Deus sobre a sua vida, mas quando alguém na terra chega e fala, eu vou acabar com a sua vida, já não dorme mais, já começa a bater os joelhos um no outro, já fica ansioso, desesperado, o que vai ser da minha vida, o que vão fazer comigo. Mas fala o nome de Jesus. Como pode? Não faz sentido. Quantas pessoas que falam o nome de Jesus, mas morrem de medo do que podem estar tramando, morrem de medo de prisões de todo tipo. Isso não faz o menor sentido para alguém que supostamente carrega o nome de Jesus na sua vida. Isso é sinal de alguém que não entende. Aquele que carrega o nome de Jesus está guardado debaixo do nome de Jesus, da autoridade do nome de Jesus.
A gente ouve falar muito sobre isso no sentido, já que eu estou citando um exemplo jurídico, né? Quando algo é determinado sobre a vida de uma pessoa, alguém faz uma ameaça a uma pessoa e fala: eu vou denunciar você, você vai ser preso, enfim. E aí essa pessoa chega diante do juiz e o juiz fala para ela: não, fique tranquilo, você não fez nada de errado, ninguém vai te prender. A pessoa tem uma palavra de uma autoridade superior, mas ela vive os seus dias ainda com medo daquela autoridade inferior que o ameaçou. Parece uma brincadeira isso, né? Mas às vezes é exatamente assim que a gente faz quando o nome de Jesus é citado nas nossas bocas. Mas sabe, queridos, tem uma outra coisa. O nome de Jesus, ele também tem poder. O nome de Jesus, ele tem poder para salvar. O nome de Jesus, ele tem poder para revelar a natureza de Deus. O nome de Jesus não tem só autoridade, mas ele também tem poder para transformar, poder para libertar, poder para mudar a história, e poder para mudar histórias de pessoas e de famílias também. É por isso que, quando nós temos contato com uma promessa de Deus na sua palavra, nós não precisamos ter medo se aquela promessa vai acontecer ou não. Porque a palavra de Deus diz, na primeira carta aos Coríntios, diz que no nome de Jesus nós sempre teremos o sim da parte de Deus e o amém para todas as suas promessas. Eu não preciso ter dúvidas, porque aquele que tem autoridade para prometer, ele tem poder para fazer. E nisso, essa relação entre autoridade e poder, eu acho importante a gente entender isso um pouco mais. Autoridade e poder, qual que depende um do outro, ou são duas coisas independentes? Não. De fato, todo o poder está sujeito a uma autoridade. E a autoridade legitima o poder que alguém tem. Então, é possível que algumas pessoas tenham poder, algum nível de poder, qualquer tipo de poder, falando agora, na nossa vida, no mundo normal. Poder econômico, poder de, enfim, algum poder. Mas se essa pessoa que tem algum poder, ela não tiver autoridade, esse poder será inócuo, é questão de tempo. Todo poder sem autoridade, ele é fraco, ele é passageiro. Então alguém, para exercer o poder, o poder que tem efetivamente, precisa ter autoridade para isso. Por exemplo, não é raro a gente ouvir falar sobre pessoas, crianças, jovens adolescentes, jovens adultos, que têm pais opressores na sua vida. Pais agressivos, violentos, perseguidores, pais que destroem a identidade e a personalidade dos seus filhos com palavras, etc. E eles têm poder para fazer isso. Eles usam o tamanho deles, a força deles, eles usam o dinheiro que têm para pagar as contas para os seus filhos, enfim. Eles têm um poder para fazer esse mal sobre as vidas dos seus filhos, mas é questão de tempo que esses filhos oprimidos por esses pais, em algum momento, quando eles tiverem oportunidade de fugir, o que eles vão fazer? Eles vão fugir. Por quê? Porque é um poder exercido sem autoridade. Para um poder ser exercido de maneira legítima e permanente, é preciso que tenha autoridade. Um patrão, em qualquer tipo de local de trabalho, que seja opressivo, que ele trabalhe muitas vezes pelo mal dos seus funcionários,
das pessoas que estão debaixo da sua supervisão, enfim. Então, ele dá ordens abusivas, ele libera palavras, e hoje está muito comum se falar em assédio moral, né? Enfim, assédio moral é quando você fala alguma coisa ou dá um tratamento a uma pessoa que diminui a imagem daquela pessoa, o nome, a honra daquela pessoa. Patrões que fazem ameaças: eu vou te mandar embora, você é burro, você não consegue fazer nada direito. Compara os funcionários, dá preferência para um em detrimento do outro. São opressivos. Não pagam quando devem, não pagam o que devem, ou qualquer outra coisa de expressão opressiva. Logo, logo, esse patrão, ele vai começar a perder funcionários. Não vai parar funcionário trabalhando com aquele patrão. E pode até, dependendo do que ele fizer, tomar um processo trabalhista por causa disso, dependendo da conduta que ele tiver. Por quê? Porque ele tinha poder, mas ele exerceu esse poder sem autoridade. E só para falar, quem é que tem a autoridade? Assim como Jesus Cristo, de onde que vem a autoridade que legitima o poder? Eu quero voltar a destacar um detalhe aqui, que é muito importante para a gente entender. Tá bem, a autoridade, mas de onde vem a autoridade? O primeiro versículo que nós lemos, o versículo 9, ele começa com uma expressão. Ele começa dizendo, por isso. Verdade ou não é? Verso 9. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Esse por isso significa que tem algo que estava sendo contado antes, que não era tanto o propósito do que nós estamos falando hoje aqui. Mas é algo importante de pontuar aqui. O que foi que ele fez para que ele fosse exaltado? O que foi que ele fez para que ele recebesse um nome sobre todo nome? Quando nós nos referimos ao nome de Jesus, nós estamos falando daquele que não é qualquer um, mas daquele que cumpriu toda a justiça de Deus na terra. Quando nós celebramos a ceia do Senhor Jesus, agora há pouco, nós estávamos aqui tendo um momento de adoração que explica para nós de onde que veio a autoridade de Jesus. Ninguém foi bom como Jesus foi. Ninguém cumpriu toda a lei de Deus como Jesus cumpriu. Ninguém cumpriu toda a justiça de Deus sobre si mesmo como Jesus cumpriu. Ninguém é santo o suficiente para ser aceito por Deus como o Salvador do mundo. Só Ele, só Jesus cumpriu toda a justiça de Deus. Só Jesus cumpriu toda a vontade de Deus. Só Jesus cumpriu todo o propósito de Deus. É por isso que o próprio Deus fala dos céus de maneira audível, como foi escrito na Bíblia: esse é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. Quem está nele, quem está aliançado com ele, esse também estará debaixo do meu prazer. E Jesus foi fiel em cumprir o propósito do Pai até a morte, e morte de cruz. Foi por isso que da morte ele foi exaltado acima da morte de todo nome. É por isso que o nome de Jesus, ele é o único que tem moral para ser colocado sobre todo nome. E por causa disso, queridos, falando daí, essa procedência da autoridade de Deus, de Jesus Cristo, esse é o lastro, é isso que valida a autoridade de Jesus Cristo. E é por isso que também a gente vai ver, ampliando novamente a nossa visão, a nossa percepção, que existem tantos por aí que tem muito poder. Poder para dar canetada, poder para fechar a porta, poder para falar não, poder para determinar quem vai e quem fica. É fato, sim. Tem muita gente que tem poder, seja pelo dinheiro, seja pelo cargo que ocupa, seja pela força física maior do que a dos outros, seja porque empunha uma arma, seja porque tem credenciais, um crachá, seja porque tem um martelo para julgar.
Tem muita gente que tem muito poder, mas o poder deles é fraco, porque a autoridade deles é limitada. Porque não há outro que tenha um nome tão santo quanto o nome de Jesus. Toda outra autoridade é passageira, é limitada. Portanto, toda outra autoridade tem poder limitado também. O nome de Jesus, ele é santo. O nome de Jesus é sobre todo nome. Portanto, ao nome de Jesus, tudo pode acontecer. Todo poder está atrelado ao nome de Jesus. Não tem poder que se manifesta fora da atuação do nome de Jesus. Existem muitos que acham que são deuses, que acham que podem tudo, fazer tudo. Eles não reconhecem, é porque eles não reconhecem o que Jesus disse a Pilatos. Eu não sei se você já leu esse texto na palavra de Deus, quando Jesus, ele foi traído por Judas e foi preso, e depois os religiosos que fizeram um esquema para prender ele, levaram ele para a autoridade romana, que era Pilatos. E olha só, Pilatos vem com um monte de perguntas em cima de Jesus, e Jesus entende, não preciso responder. E ele quieto. E o silêncio de Jesus incomoda Pilatos. Pilatos, aquele mesmo que lavou as mãos. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, se você não leu esse texto. E aí Pilatos, incomodado com o silêncio de Jesus, ele vira para Jesus e fala: você não sabe com quem você está falando? Por acaso você não tem noção que eu tenho poder para determinar que você viva ou morra? Aí Jesus abre a boca e vira para ele: você não teria nenhuma autoridade para mexer comigo, e nenhum poder para fazer nada comigo, se não fosse dado dos céus a você. Uma outra experiência. Essas pessoas que acham que podem tudo, elas precisariam conhecer o que foi que aconteceu com um outro homem, que a Bíblia narra também, lá no livro de Atos, um rei chamado Herodes, e que houve um determinado momento em que a Bíblia diz que esse rei Herodes, ele se levantou e ele tomou uma decisão muito sábia sobre todos os seus súditos. E aí, depois de tomar essa decisão, ele foi e fez ele deu uma palavra, fugiu agora, quando uma autoridade dá uma palavra, um pronunciamento, alguma coisa assim, fugiu agora a palavra aqui. E Herodes deu esse pronunciamento, ele falou palavras lindas, encantadoras. Sabe aquela pessoa carismática que sabe falar de um jeito que todo mundo fica chorando quando ele termina de falar? A Bíblia fala que Herodes caprichou na palavra dele. E depois daquele momento todo mundo estava aplaudindo e chorando. E Herodes tinha também caprichado na roupa que ele estava usando, uma roupa bem chiquetosa. E aí o povo começou a falar: não parece um homem, mas parece um Deus. E Herodes gostou dessa levantada que o povo deu nele. E ele realmente se convenceu: eu acho que eu sou isso que esse povo está falando. E no momento seguinte em que ele gostou dessa glória, dessa exaltação, ele foi atacado na sua saúde e morreu rapidamente depois, comido de vermes. Porque ele, como tantos, não entendia que a autoridade que eles têm e o poder que eles exercem não é deles, está debaixo de uma autoridade maior que está nos céus. É por isso, meus irmãos, que o texto termina declarando: para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. A palavra glória, é linda a palavra glória, como eu gosto de falar glória. Glória a Deus, glória, 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 glória a Deus, glória a Deus. A palavra glória, ela é muito profunda e o sentido dela também é bem complexo, que tem várias aplicações. A palavra glória, ela pode representar presença,
Mas também a palavra glória pode representar manifestação de Deus. Assim como também a palavra glória também pode representar Deus se revelando. A glória de Deus, como Deus se revelando, a revelação de Deus. Glória também pode representar grandiosidade. Alguém que é grande, glorioso. Mas também a palavra glória representa poder. Olha o que o texto diz. Para que e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Aqui na terra, línguas confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Nos céus, a glória de Deus, o Pai, se manifestando e sendo liberada. Glória se manifestando em presença. No nome de Jesus, glória se manifestando em revelação. No nome de Jesus, glória de Deus se manifestando aqui na terra em grandiosidade. No nome de Jesus, glória de Deus se manifestando aqui na terra em poder. Preste bem atenção, meu irmão, minha irmã. Todo lugar onde o nome de Jesus é estabelecido, ali a glória de Deus, o Pai, se manifesta com legitimidade. Toda pessoa que confessa com sinceridade, de todo o seu coração, Jesus Cristo é o Senhor, essa vida se torna habitação, morada da presença do Eterno, a glória de Deus dentro de nós. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Toda pessoa que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Senhor, o Salvador da sua vida, esses recebem o poder de serem feitos também filhos e filhas de Deus. E sobre estes a glória do Pai se manifesta com poder, com graça, com verdade, por onde eles forem. É por isso que mais para frente eu vou pregar sobre isso. Jesus chega no final do Evangelho de Mateus e fala: foi-me dada toda a autoridade, portanto vão. A autoridade foi dada a mim, eu dou ela a vocês, porque vocês carregam o meu nome. Portanto, vão em meu nome, vão em minha autoridade. Façam discípulos em meu nome, batizem esses discípulos em meu nome, ensinem esses discípulos em meu nome, curem os doentes em meu nome, sejam um canal da minha bênção em meu nome, libertem pessoas do cativeiro opressivo das trevas em meu nome. Vão vocês serão o canal da manifestação do poder de Deus, porque vocês vão na autoridade do meu nome. Não há limites para o agir de Deus na vida de alguém que confessa com todo o seu coração o nome de Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. E é aqui, meus queridos, que a gente pode identificar um problema grave em toda essa situação. Um problema grave quando a gente olha para o mundo afora. Você consegue perceber que há uma diferença entre pessoas e pessoas? Tem pessoas que falam, pessoas que se vestem, pessoas que participam de programações em nome de Jesus, pessoas que carregam o nome de Jesus, às vezes num cordão, ou em outro tipo de acessório, mas também pessoas que assumem o nome de Jesus na sua vida. Outras pessoas diferentes que vivem Jesus em todos os lugares onde estão. Pessoas que creem em Jesus
em todos os momentos da sua vida, até quando parece que não. Até quando aparecem situações improváveis. Queridos, nós precisamos refletir sobre isso. Que lado nós estamos? Que tipo de pessoas nós somos? Nós temos sido. Porque o nome de Jesus está em todos os lugares. Praticamente. O nome de Jesus está na boca de tantas pessoas. O nome de Jesus, ele é comum na internet, não é difícil encontrar. Há tantos templos abertos por aí, citando o nome de Jesus, às vezes com o nome de Jesus na fachada, ou na parede, em algum lugar. Mas o que essas pessoas estão fazendo com o nome de Jesus? O que essas pessoas têm feito com o nome de Jesus? Será que elas estão citando o nome de Jesus apenas porque talvez elas descobriram que o nome de Jesus é uma chave para destravar o poder de Deus? Então, essas pessoas, elas não estão tão interessadas no nome de Jesus. O foco da busca, da atenção, da fé delas, não é em primeiro lugar no nome de Jesus, é no poder. Elas esperam ver o poder se manifestar. Pessoas que acham que o nome de Jesus é uma chave para destravar milagres. É uma chave, o nome de Jesus, como uma chave para que manifestações extraordinárias aconteçam. Curas, sensações de arrepio, experiências sobrenaturais. Se usar o nome de Jesus, tudo vai acontecer. Porque o foco destes corações está no que eles querem ver acontecer. Ou será que elas estão confessando o nome de Jesus, não como chave para abrir portas, mas pelo que o próprio Jesus é? Elas estão confessando o nome de Jesus porque elas querem de verdade reconhecer todos os dias na sua vida a grandeza dele, a autoridade dele. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor e por isso eu confesso o seu nome. Quantas dessas pessoas que estão confessando o nome de Jesus porque creem nele de todo o seu coração, porque o admiram, porque o amam, porque o desejam e desejam conhecê-lo também mais e mais do que já conhecem. Como diz o profeta, conhecer e prosseguir em conhecer. O que eles desejam é a pessoa, é o Cristo vivo. Só que, meus irmãos, isso é só um convite para você refletir junto comigo. Mas refletir sobre o que acontece lá fora não faz diferença na sua vida e na minha vida. Refletir sobre o que acontece na vida dos outros não é relevante para você e nem para mim. Portanto, a gente pensar dessa forma não vai produzir algo relevante, abençoado nas nossas vidas. Portanto, eu não quero ficar aqui falando dos outros. Eu quero falar de você, meu irmão. Eu quero falar de você, minha irmã. Eu quero convidar você, diante disso, a fazer uma autoavaliação, a fazer uma reflexão agora sobre o que você tem feito com o nome de Jesus. Sabe como que você pode pensar isso? Responda sinceramente no seu coração. Por que você está aqui neste culto hoje? Seja sincero e tire uma resposta do fundo do seu coração. Por que você veio aqui, saiu da sua casa, do seu trabalho, sei lá de onde você veio, para fazer parte deste culto aqui? Qual a tua busca? Qual a tua intenção? Você
confessa o nome de Jesus? Qual é a sua motivação mais sincera para você confessar o nome de Jesus? Você crê de verdade no nome de Jesus? Será que você, ao olhar para dentro na sinceridade do seu coração, pode acabar percebendo que no fundo, você está aqui, você tem confessado o nome de Jesus porque na verdade você quer ver poder. Você não está interessado na pessoa, mas no poder. Usar o poder porque você está atrás de uma cura, porque você está atrás de uma bênção, porque você precisa que uma porta seja aberta, porque você não dorme mais em paz ou por qualquer outra razão. Usando o nome de Jesus como algo funcional e não como uma pessoa. Ou você deseja conhecer da vida e da autoridade que essa pessoa tem e se surpreender e admirá-lo cada vez mais que você o conhece? E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? O que você tem feito com o nome de Jesus? Eu gostaria de convidar todos a ficarem em pé, por favor. Eu vou pedir os irmãos do louvor, chega aqui rapidinho. Eu pedi para os irmãos do louvor, eles vão tocar um louvor, eles vão ministrar um louvor aqui agora. Esse louvor, ele é muito especial, ele fala do nome de Jesus. E nesse momento em que esse louvor vai ser ministrado, meu irmão, minha irmã, eu vou usar aqui uma prerrogativa que eu tenho da parte do Senhor para liberar você. Nós estamos nos últimos momentos desse culto. Se você quiser ir para sua casa, fique em paz. Você pode ir para sua casa. Se para você, por outro lado, o nome de Jesus é algo incerto, é indefinido, você não tem certeza ainda no fundo do seu coração do que o nome de Jesus significa para você, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e falar com Deus. Deus, eu preciso sair dessa indefinição. Deus, na sinceridade do meu coração, eu não sei se eu tenho verdadeiramente falado o teu nome, confessado o teu nome, porque eu quero te conhecer, que eu quero conhecer a tua autoridade, que eu quero sentir a tua presença, eu quero estar contigo, ou se eu apenas estou aqui porque eu espero algo em teu nome, algum benefício, alguma bênção, alguma vantagem, algum resultado vantajoso para a minha vida. Se você, por outro lado, crê nesse nome, se você deseja por ele, se você o confessa com toda a sua fé, com todo o seu amor, eu quero convidar você não feche seus olhos, você abra a sua boca, para que toda língua venha confessar, Jesus é Senhor. Esse vai ser o teu momento. Se Jesus está vivo dentro de você, se Jesus é tudo para você, você abra a sua boca e comece a confessar o nome dele. Comece a confessar a preciosidade dele. Comece a confessar a importância dele na sua vida. Comece a confessar o quanto você deseja conhecê-lo mais e mais. Cante essa canção, não como só uma canção. Cante essa canção como a sua oração. Ele é o Rei, Ele é eterno, imortal. Eu não posso vê-lo, mas eu sei que Ele é real, Ele existe, Ele está aqui. A Ele eu louvo, a Ele eu engrandeço, eu o exalto com todo o meu coração. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos. Quem usa coroa é o Rei. Quem é o Rei da sua vida? Quem tem o
mover da sua vida. Adoramos o seu nome. Se você tem essa certeza no seu coração, abra a sua boca e confesse. Consagramos todo. Faça dessa canção suas palavras. Faça dessa canção a sua oração. Faça dessa canção a sua confissão de fé. A ti, ó Rei Jesus. É o Rei. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser. Vamos cantar ao único que é digno. Ao único que é digno. Ei! Você crê nisso? Você confessa isso com todo o seu coração? Então abra a sua boca. Faça com que essas palavras saiam do seu coração, ela ecoe como uma caixa de som nos seus lábios. Para a glória de Deus, o Pai. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome. Adoramos o teu nome. Nos rendemos aos seus pés. Consagramos todo o nosso ser e coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso. Agora eu vou pedir, você vai ficar cantando, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso. Diga mais, diga mais. Consagre de novo, consagre mais uma vez. Consagramos todo. Enquanto a congregação canta, você que quer ter uma experiência nova com Jesus, você que quer ter um nível de revelação mais profundo de Jesus Cristo, eu peço a você, coloque a mão sobre o seu coração. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, fazer nada. Apenas coloque a mão sobre o seu coração. Se você tem dúvidas sobre o que Jesus Cristo é na sua vida, coloque a mão sobre o seu coração e eu quero orar por você nesse momento. Pai Santo, em nome de Jesus, essas mãos que estão sobre estes peitos, Pai, são corações que têm uma dúvida, são corações que estão vivendo num nível e eles sentem, para mim não é o bastante, eu quero mais, eu quero viver mais, eu quero conhecer mais, eu quero obter uma revelação nova, algo mais vivo, mais profundo do que tudo aquilo que eu já vi. Esses corações estão aqui diante do Senhor porque eles não querem apenas falar aleatoriamente o nome de Jesus, mas eles querem viver Jesus na sua casa, no seu trabalho, no seu estudo, no ir e vir. Oh Pai, toma estes corações, oh Espírito Santo, derrama de uma unção de revelação, mostra quem Tu és. Ninguém precisa fazer isso sem intermediários. Apresente-se a cada um deles, Pai. Mostra o poder do Teu nome, Jesus, a cada um deles. Em Teu nome eu oro. Amém. Amém. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar
te adorar, e só pra te adorar, e fazer seu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Que o nome de Jesus seja o grande selo no seu coração. Na autoridade do nome de Jesus, eu te abençoo. Eu abençoo os seus pés, que os seus pés não vacilem, porque o Senhor prometeu. Ele é o guarda da sua vida, Ele é o teu abrigo, Ele é tua fortaleza, Ele é a rocha da sua salvação. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de medo, de dúvida, de incredulidade que pairara em cada coração aqui. Em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, você sempre terá o sim da parte de Deus. Então viva como quem olha para frente, viva como quem tem um alvo, teu alvo é Cristo. Na sua maneira de trabalhar, você experimentará um nível de revelação e perceberá, querido, querida, você tem noção que apertando um parafuso ou apertando uma tecla, você pode ter uma experiência com o Espírito Santo. Eu declaro, você verá isso essa semana. Você sabe que na sala da sua casa, talvez lendo um livro ou fazendo qualquer outra coisa, você pode ter impressões da parte do Senhor no teu espírito, no íntimo do seu coração. Em nome de Jesus eu declaro, você verá isso essa semana. Você viverá assim. Eu quero dizer a você, pela autoridade do nome de Jesus, o Senhor vai aprumar você nestes dias. O Senhor vai endireitar os teus caminhos. Palavras que você costumava usar, porque o teu nível de compromisso com Cristo a partir de agora é diferenciado. Essas palavras não mais frequentarão a sua boca. Condutas que você costumava ter, brincadeiras, maneiras diferentes de reagir, o Senhor está aprumando a sua vida. Ele está levando você a um outro nível. Você enxerga o nome dele de uma outra forma. Na maneira como você trata o seu esposo, a sua esposa, na maneira como você trata os seus pais, na maneira como você trata os seus filhos, você se lembrará pelo Espírito Santo, oh aleluias, que você carrega o nome de Jesus, e portanto as palavras, a maneira como você se comportará dentro de casa, será para fazer o nome de Cristo grande dentro da sua família. Eu te abençoo, meu irmão. Vai na paz do Senhor Jesus, que você tenha uma semana maravilhosa em Cristo Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Queria pedir para você abençoar a pessoa que está aí do seu lado, desejando a ela uma semana extraordinária, uma semana de saúde, uma semana de vitória, uma semana de portas abertas, tá bem? Fica na paz do Senhor Jesus.